Irmãos, familiares, como vocês? Bem? Está funcionando? Está funcionando, né? Se vocês amam o Senhor, estão contentes e felizes de estarem aqui nesta manhã, que digam amém. Ah, está bonito, viu? Sabe que esse é meu torrão aqui, me formei aqui no La Sierra. Sábado passado eu estava em Glendale, onde comecei minha vida aqui na América, estou aqui agora com esse grupo maravilhoso. Estou encantado, irmãos. Vocês sabem que eu sempre preocupado em saber o que eu ia falar hoje, porque toda a lição que foi muito bem apresentada por Edmilson foi sobre o quê, irmãos? Sobre o quê? A volta de Cristo, amém? Então eu pensei, ontem à noite eu estive na estação aqui da televisão e fiz uma ilustração que eu vou fazer aqui agora para as crianças, porque eu sei que eles não aguentam ficar muito tempo, viu? Mas, de toda maneira, irmãos, todos nós almejamos um dia estar naquela pátria celestial que Ele está preparando para cada um de nós. Quantos que querem estar lá? Oh, man, glória, aleluia. Formidável, irmão. Eu me sinto melhor de ver que vocês estão comigo. Porque eu pensei, eu estava debatendo em minha mente o que eu devia falar hoje. A lição é sobre a volta de Cristo. Eu tinha preparado algo para a volta de Cristo, irmãos. Então, me sinto feliz que estamos aqui unidos, porque essa é a nossa esperança, irmãos. Amém? Estarmos com o nosso Senhor. Então, se vocês me permitem fazer algo diferente agora, vou começar com as crianças, ok? Tá ok? Todos que são crianças, que levantem a mão aqui, cara. Todos nós somos crianças, né? Eu tenho aqui algo interessante, eu vou precisar de ajuda aqui. Você pode dar uma mãozinha, por favor? Segura assim, por gentileza. Porque todos nós queremos ir um dia para os céus, irmãos. Então, eu quero os boys and girls, meninos e meninas que estão aqui, eu quero que vocês vejam esse aviãozinho que eu tenho aqui, tá ok? Estão vendo? Quantos que querem ir para o céu de avião, amém? Ninguém, né? Não sei o que mais? Um satélite, né? Sei lá, quantas coisas que existem. Foguete, alguém quer ir para o céu de foguete? Forget about it. É outra maneira de irmos para o céu. Aqui está. Meninos e meninas, jovens que estão aqui nesta manhã. Eu trabalhei com jovens, com desbravadores, né? Então, quero mostrar para vocês que não é esta maneira de ir para os céus. Isso é o que eu mostrei ontem na televisão. Então, eu sinto muito de decepcionar aqueles que pensam que ir para lá de avião, né? Eu vou cortar isso aqui pelo meio e vamos ver o que acontece, né? Sabe que às vezes nós temos tanta coisa em nossas vidas que bom, está começando a cair todo o junk, né? Está começando a cair tudo, olha só. Desculpe eu ter... Obrigado, viu? Você cantou muito bem, viu? Todo esse lixo... Desculpa que eu vou ter que fazer aqui um serviço um pouco melhor, né? Veja só, não podemos levar nossos carros para o céu? Claro que não, né? O Maio Dólar também vai ficar aqui. Eu não sei o que eu vou fazer com tanta coisa. Nossos carros... Hein? As casas de $1 milhão, tudo vai ficar por aqui, viu? Nossa, olha só. Meninos e meninas, vocês sabem que nada podemos levar para lá, viu? Motos também vão ficar. Uma coisa está feia. O que mais? Marco. O barco. Oh, obrigado, você está me ajudando, viu? Bem, meninos e meninas, irmãos, jovens, porque todos nós somos jovens, na verdade. Eu vou mostrar a vocês agora a única maneira de nós irmos para o céu. Aqui está, irmãos. Amém? Boys and girls, this is the only way to fly. A única maneira de irmos para o céu, irmos através da cruz de Cristo, porque Ele nos amou e nos preparou um lugar para aquela terra maravilhosa. Bem, como eu falei para vocês, eu não sabia o que falar aqui hoje, esta manhã. Falo novamente sobre a volta de Cristo, irmãos, eu pensei de termos justamente isso que nós necessitamos. Vocês sabem que, na realidade, quando vocês pensam, eu tenho uma notícia triste para contar para vocês. Hoje, neste dia, nesta manhã, está sendo enterrado o último irmão do pastor Roberto Rabelo, Plínio Rabelo. Me casei, vocês sabem, com a filha do pastor Rabelo, Lucila, faleceu faz 1 ano e meio. E o único que estava vivo dos Rabelos é o Plínio Rabelo, quase 88 anos de idade. Ia fazer em setembro. Então, como eu falei com Curitiba esta manhã, anunciaram na igreja, irmãos. Então, estou triste, que é o último da família. Então, nós temos que preparar, irmãos, para aquele grande dia, que não sabemos o que vai acontecer. Cada dia, você e eu temos que estar preparados. Então, eu tive o privilégio de fazer o sermão do centenário
da primeira igreja do Brasil. Vocês sabem qual é a cidade? Brusque e Gasparal, ali. Primeira cidade dos Adventistas do Sétimo Dia. 1895 a 1995, o centenário, irmãos. Coisa maravilhosa que eu tive o privilégio de estar ali, naquele centenário, e ver aqueles nossos irmãos, aquele lugar cheio de alemães e parentes e amigos que chegaram para celebrar os 100 anos do início da nossa obra ali naquele lugar. Agora vou mostrar para vocês, antes de começar tudo, vejam só o que nós temos agora no mundo, irmãos. A Igreja Mundial tem nesse momento 22.234.406 pessoas, membros, a Igreja Mundial. Estados Unidos, 1.153.445. Agora vocês querem saber o Brasil, né? Brasil, 1.764.170. A maior divisão do mundo não é mais a Inter-American Division. Sabe qual é que é? A divisão da East Central Africa, Quênia, 4.928.940. Então, irmãos, eu estive pensando, vejam só, que qual é a população do mundo agora? Alguém sabe, por favor? Quer me ajudar? Quanto? 8 bilhões, irmãos. Quanto que nós temos que fazer? Então, nesta manhã, eu vou ler aqui um dos versículos muito conhecidos para vocês. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentro de vós for assunto ao céu, o que que acontecer? Assim virá como? Da mesma maneira como vi subir. Então, nesta manhã, vamos continuar falando sobre a volta de Cristo. Porque é o desejo, a aspiração que nós temos de um dia estar com Ele na eternidade. Eu quero estar encontrando meus queridos, meus familiares, minha esposa que faleceu há 1 ano e meio. Eu quero estar com todos aqueles que nós amamos, familiares, queridos, que já passaram, que agora nós aguardamos na segunda volta de Cristo. Então, o título do meu sermão hoje, Os Pioneiros e a Vinda de Cristo. Foi o que eu falei, irmãos, naquele dia, o centenário da nossa obra no mundo, em todo o nosso querido Brasil. Irmãos, eu tenho aqui uma lista de coisas. Sabem que a promessa que inspira os pioneiros da igreja. Essa é a promessa que inspirou os mártires da Igreja Apostólica. É a promessa que inspirou William Miller como pioneiro do Adventismo. A promessa que inspirou Ellen G. White, a serva do Senhor. Essa promessa foi do pastor Daniels, Enoque de Oliveira, pastor Roberto Rabelo, Moisés Nigri e vosso servo. Essa promessa que continua inspirando a família Bells, Stein, Lick, Kimpel, Ehlers. Eu sei que aqui parentes de uma família chamada o quê? Nós conhecemos no Brasil. Eles estão aqui, Anésio, da família. Sabem? Por acaso? Qual é que é? Vocês não sabem, né? Preuss, também é outra família, irmãos. Quantos de nossas famílias, de nossos queridos, dos meus colegas professores que já faleceram. Então, essa é a promessa da nossa vida, que Jesus é real para cada um de nós. Sabe que Roma, com toda a sua beleza, tudo que eles tinham, não tivemos o privilégio uma vez de visitar. Eu estava em Roma quando fomos ao Congresso Mundial de Zurique. Eu tinha uma caravana de 4 ônibus, viajamos por toda aquela Europa. Foi assim que minha esposa e eu ficamos conhecendo a Europa. Ali naquele lugar tínhamos o primeiro Congresso Mundial da Juventude Adventista, em Zurique. E sabem quando eu estava, quando o homem desceu na Lua? Nós estávamos em Roma. Irmãos, eu quero estar num outro lugar, quando Cristo voltar a esta terra. Eu quero estar preparado para o encontro com Ele, naquela pátria celestial, nós vamos ter todos juntos com Ele. Que dia maravilhoso que vai ser aquele, irmãos. Vou encontrar os familiares da família Rabelo, do pastor Enoque, dos meus familiares, meus pais, minhas mães, meus queridos, meus familiares, minha esposa. Enfim, irmãos, todos nós temos entes queridos. Eu só por curiosidade. Quantos aqui que tem alguém que perdeu alguém em sua vida? Quero ver, levante a mão, que perdeu algum familiar. Veja aqui. Veja só, irmãos, que coisa impressionante. Como vocês e eu aguardamos a volta de nosso Salvador. Será um dia maravilhoso para todos nós. Mas, irmãos, vocês sabem que na história da humanidade, o maior evento, quando o famoso astronauta divino desceu, que foi Cristo, o Senhor, o nosso Salvador. Um dos momentos mais excitantes é a descida. Hoje ninguém se preocupa mais
esses aviões, esses foguetes vão até lá, ninguém se preocupa mais. Às vezes eu fico pensando que o mesmo ocorre com cada um de nós. Nós esquecemos que Cristo está para voltar dentro em breve, em glória e majestade, e parece que já não é mais uma coisa comum, não é mais algo tão familiar. Nós esquecemos que devemos estar preparados cada dia para o encontro com Ele. Isso que me atemoriza, me preocupa ao falarmos sobre a segunda volta de Cristo. Não seria esse também o paralelo da situação no mundo moderno, irmãos? A promessa feita aos discípulos. O general norte-americano disse assim: eu voltarei, irei de voltar. Então, Cristo diz que ele vai voltar novamente em glória e majestade. Então, meus queridos, os grandes pioneiros do passado, vamos mostrar agora uma lista para vocês, dos grandes pioneiros do passado. Eles creram nessa promessa. John Knox, nós sabemos que ele voltará. Martinho Lutero, eu espero ardentemente que no meio de todas essas dissensões internas na Terra, que Jesus apareça de sua vinda. William Miller pregou desde 1831 até o grande desapontamento de 1844, Jesus voltaria, sua fé era inabalável. Os primeiros adventistas, no dia 16 de outubro de 1884, só é a última revista adventista. Eu quero ler para vocês. Estamos enviando esta edição com antecedência para que possa chegar aos nossos leitores o mais cedo possível. A última revista adventista. Imprimiremos cópias estas que estarão à disposição nesse escritório gratuitamente. O editorial tinha o seguinte título: Aí vem o esposo. Era a esperança daquele tempo. Aí vem vindo o esposo. Ah, irmãos, eles amavam a volta de Cristo. Paulo, em sua mensagem, disse que ele voltará para aqueles que o quê, irmãos? Vocês lembram? Alguém sabe? Aqueles que amam a sua vinda. Aqueles que têm amor em seu coração. Que estão esperando com ansiedade para que ele volte em glória e majestade para estar com cada um de nós. Irmãos, segundo Timóteo diz que ele voltará. Então, os nossos irmãos, infelizmente, diz que voltaria de Jesus no dia 22 de outubro. Eu tenho que ler isso para vocês. Ficaram eletrizados. Menos de 2 semanas, o mundo estaria chegando ao fim. Imagine, irmãos. Ao falar numa das campais, que seria a última, José Bates, que estava presente mais tarde, relatou então o seguinte, irmãos, dizendo: quando aquela reunião terminou, as colinas de granito de New Hampshire estavam tinindo com clamor poderoso. Aí vem o esposo. Saíram ao encontro. Saíram as carroças lotadas, as carruagens e trens de volta aos diferentes estados, cidades e vilas da Nova Inglaterra. O clamor continuava a ecoar. Aí vem o esposo. Preparai-vos. Imagine o desapontamento que eles tiveram, meus queridos irmãos. Os pioneiros dessa igreja amavam a sua vinda, dando Jesus a cada um de nós, para que ele voltasse. O amor foi que motivou a cada um deles. Eles anunciaram também a volta de Jesus. Meus irmãos, isso que eu quero que possa estar calado em cada um de nós nesta manhã, não somente o estudo da lição que tivemos, para que possamos compreender que nós estamos perto da volta do Senhor. Irmãos, eu nunca vi uma situação tão degradante que nós estamos vendo na história do mundo como hoje. Eu cheguei nesse país em 1956, era um verdadeiro paraíso. Você podia comprar uma casa por $18 mil. Mais tarde, $28 mil. Agora vocês sabem o preço dessas casas. Outro dia eu estava na rua e eu fico tão triste ao caminhar pelas ruas de ver um cidadão em cima da sua bicicleta, tudo o que ele tinha na vida estava em cima daquela bicicleta. Eu estava na biblioteca aqui de Loma Linda, eu fiquei tão triste. Eu tinha minha carteira e dei um dinheiro para aquele homem desamparado, que vive nas ruas, coisa que eu nunca vi na minha história aqui nesse país, nunca em minha vida. Ele ficou surpreendido que dei esse dinheiro para ele. E assim, irmãos, é que está acontecendo. Algo que nunca nós vimos na história desse país e do mundo. Para vermos que Jesus, na realidade, está a voltar dentro em breve. Que possamos anunciá-la com todo o vapor, se assim podemos dizer. Um dos momentos mais felizes que nós vamos ter é quando ele descer em glória e majestade. Eu quero dizer, irmãos, o seguinte:
Meus queridos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, desde sua origem, continua anunciando esta mensagem. Seus pioneiros trabalharam face a face, de lado a lado, para que Cristo possa voltar dentro em breve. Mas, irmãos, notem o que disse aqui. Alta projeção de indivíduos que conhecem a nossa igreja. Wintley Phipps, Billy Graham, Herbert Bloomsdale, Dr. Leonard Bailey, Simon Kissinger, Sam Shum, Dr. Milton Afonso, foram pessoas que deram seu dinheiro para que a obra pudesse terminar. Eu tive o privilégio de estar na China, há um tempo atrás. Um cidadão chamado Sir Run Shaw ofereceu 20 milhões de dólares para o povo chinês, se eles would match, como diz o inglês, se eles pudessem dar também 20 milhões para construir um hospital lá na cidade de Hangzhou. A única coisa que disse que, por favor, coloquem o nome Sir Run Shaw e embaixo coloque o nome Loma Linda University. O povo chinês apreciou e compreendeu o drama, aceitaram a oferta, ele foi construído esse grande hospital, irmãos. Eu tive o privilégio, em 1993, de estar ali naquele lugar. E agora, há pouco tempo, o Dr. Dick Hart esteve lá com uma grande equipe, irmãos, porque a única coisa que ele queria, doar toda essa fortuna, todo esse dinheiro, é que esse hospital fosse dirigido pelos adventistas dos sétimo dias, especialmente Loma Linda. Que dizem vocês, irmãos? Que bênção para aquele país. Você não sabe a minha alegria de estar ali e ver Loma Linda University. Sir Run Shaw. Então, irmãos, é a maneira que nós estamos pregando o Evangelho. Não somente através da palavra, dos sermões, da obra médica, para que Cristo possa voltar dentro em breve em glória e majestade. Então, irmãos, é importante nesta manhã que essa é a promessa que inspirou os pioneiros da igreja. Essa é a promessa também que inspirou a cada um de nós. Então, por que eles apressaram a volta de Cristo? Por quê, irmãos? Porque Deus levantou esses homens e pioneiros numa outra igreja para que pudessem apressar a sua vinda financeira, irmãos que ajudaram a igreja para que Cristo pudesse logo voltar. A irmã White diz o seguinte, irmãos: havia um grande interesse um pelos outros, isso quando eles tiveram um problema em 1992. Havia um grande interesse um pelos outros, reuniram-se nos pomares para orar. As alegrias da salvação eram as mais importantes para nós do que a comida e a bebida. Ali reunidos, pensando que Cristo ia voltar em 1822, se reuniam orando mais do que nunca em sua experiência cristã. Isso que eu penso que precisa ocorrer com cada um de nós, irmãos. Ao sabermos que ele vai voltar, através da lição que ouvimos, tudo está demonstrado através da história, através de 2.300 anos, como vocês sabem, mas nós devemos fazer a nossa parte, amar a sua vinda, transmitir aos outros a sua vinda, falar aos outros que Cristo vai voltar. Eu estava lendo agora há pouco tempo a biografia do pastor John Wolfe, que saiu na revista Adventista. Diz que ele tinha folhetos, a todo lugar que ele ia tinha folhetos para distribuir às pessoas. Até antes de falecer, ainda tinha folhetos. Eu faço mesmo, eu estou aqui no lugar agora para os idosos. Já entreguei todos os livros do Espírito de Profecia, especialmente O Caminho a Cristo. Eu tenho um filho meu que está trabalhando agora com um livrinho, com uns cartões sobre o sábado, que já mencionei para vocês. Só agora ele já distribuiu 50 mil. Já distribuiu 550 mil desses livros, pequenos cartões sobre o sábado. Então, irmãos, vocês têm que carregar com vocês alguma coisa para dar a alguém que não conhece esta igreja, que não conhece esta palavra, para que esteja preparado também quando Cristo voltar. Ele me contou uma história muito interessante. Um dia ele colocou um cartão num carro e justamente logo depois foi levado lá o homem que dirigia aquele estacionamento. Alguém está tentando roubar aqui o meu carro. Aí meu filho explicou para ele o que ele estava fazendo. Por favor, faça a distribuição de tudo isso para todas essas pessoas, irmãos. Carregue alguma coisa com vocês. Um folheto, uma mensagem, para vocês entregarem para alguém. Porque isso é o que faziam aqueles que estavam esperando a Cristo naquela época. Ele não voltou, mas quem sabe nos deu um pouquinho mais de tempo para que nós possamos fazer a mesma coisa. Evangelizar esse país. Evangelizar a nossa terra. Vocês notaram quantos bilhões de pessoas que não conhecem o Senhor? Temos muito orgulho do número de membros que temos em nosso querido país.
Nós temos muito que fazer ainda, irmãos. E nós temos que fazer a nossa parte, amando ao Senhor. Amado, quando você ama alguém, você trabalha com aquela pessoa, você cuida daquela pessoa. Se você ama esta igreja, você vai fazer o possível para que se torne uma realidade a volta de nosso Salvador. Que dizem vocês, irmãos, amém? Deus seja louvado. Bom, irmãos, a promessa de sua vida é real. Deus levantou também os amigos e pioneiros de uma outra igreja para que pudesse apressar a sua vinda. Eles apressaram a sua vinda. Diz o irmão White que Cristo voltará em glória também em majestade. Como um vendaval, notem que diz aqui, como um vendaval no conflito dos séculos, o movimento cobriu a terra. De cidade em cidade, o movimento se foi até que o povo que esperava a sua volta foi desertado. Irmãos, seguindo os passos e pioneiros daqueles que lutaram para apressar a sua vinda e terminar a missão global, recordemos a experiência do povo de Israel, e quando fizeram a travessia do Jordão. Diz o que diz as Sagradas Escrituras, porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quando o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Jesus falasse ao povo, e o povo passou e apressou. Passou e apressou, irmãos. Ou apressou e passou. Então, isso que falta fazer. Nós estamos aqui no Jordão parados, irmãos. Estamos aqui na Califórnia parados. Temos que apressar, irmãos. Não podemos ficar parados no meio do Jordão. Não podemos ficar parados aqui na terra, meus queridos irmãos. Não podemos ficar parados nessas grandes metrópoles do Brasil. Não podemos ficar parados enquanto almas perecem. Não podemos ficar parados enquanto o mundo marcha para uma destruição. Eu nunca vi coisa igual na história desta terra. Olha o que está acontecendo na Ucrânia. Estão destruindo. Eu estive na Ucrânia. Outro dia eu soube que um daqueles foguetes, daqueles mísseis, os nossos irmãos estavam num culto de oração. O míssil passou por cima, onde estavam nossos irmãos, tirou o teto e caiu em outro lugar. Se tivesse caído na igreja, todos teriam falecido, irmãos. É isso que está acontecendo no mundo, que muitos não percebem a destruição que está sendo feita. E agora aí, por exemplo, essas enchentes nunca vistas na história de nosso país, do Brasil. A minha terra, irmãos, o Rio Grande do Sul. Então a ADRA está ajudando. Nós temos que ajudar. Falando com meus irmãos e amigos lá de Curitiba, hoje pela manhã, o pastor ADRA está trabalhando, todos estão trabalhando para ajudar. Então, nós nunca vimos, irmãos, na história dessa terra, eventos, enchentes, problemas políticos que estão ocorrendo nesta terra. O povo morando na rua. Eu nunca vi isso, meu irmão, quando cheguei aqui nesse país. Era um verdadeiro paraíso esta terra. Isso nos indica, irmãos, que estamos perto da volta de Cristo. Ele deve voltar em glória e majestade. Esse é o meu desiderato, é o meu desejo, é o meu anseio que Cristo possa voltar dentro em breve, irmãos. Amém, irmãos? Deus seja louvado. Olha, irmãos, vou continuar. Não podemos ficar preparados enquanto o mundo marcha para uma destruição. Não podemos ficar parados enquanto o mundo os homens e mulheres estão atônitos e não compreendem o lugar em que estamos vivendo. Apressemos-nos e levemos esta mensagem ao coração de todos os nossos amigos e vizinhos. Apressemos e abandonemos tudo aquilo que nos prende a esta terra e passemos, irmãos, a Canaã celestial. Os pioneiros aguardavam a volta de Jesus. Eu tenho aqui uma lista, talvez, irmãos, que eu vou mostrar para vocês. Por que aguardavam a ressurreição? Seremos transformados num abrir e fechar de olhos e veremos os grandes pioneiros que estavam lá e faleceram. Seremos recolhidos para a grande viagem especial ao lar eterno, irmãos. Haverá um dia de julgamento e justiça. Veremos o Senhor Jesus face a face. Paulo diz, em vós que sois atribulados, descansou conosco quando se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, quando vierem para ser glorificados por seus santos e fazer admirado aquele de todos aqueles que creem nele. Então Jesus será admirado, glorificado, porque nós compreendemos que ele virá em glória e majestade. Aqui está o grande objetivo da sua volta. A atenção do universo está dirigida ao Senhor Jesus Cristo. Irá se manifestar, irá se revelar. Haverá um momento que todos nós podemos vê-lo em glória e majestade, face a face. Nós não sabemos
Só através da Bíblia, Espírito e Profecia e mensagem que nós recebemos, nós sabemos que ele voltará. Mas nunca vimos. Alguém aqui já viu o Mestre? Ninguém viu. Só fotos que nós temos observado, né? Fotografias, como ele era. Muitos que tentam explicar como era o rosto do Senhor Jesus. Nós não sabemos. Mas um dia, irmãos, nós vamos vê-lo face a face. Que privilégio que vai ser para a igreja e para cada um de nós. Irá se manifestar, irá se revelar. Há um momento de grande revelação, irmãos. Ele se manifestar e se revelar. Outra coisa, irmãos, ele será glorificado com glória. Aquela glória que ele teve com o Pai. Essa foi a sua oração. Aquela glória que criou o universo. Participou com seu Pai na criação do mundo. E será também admirado. Sabe, gosto muito de visitar museus. Quando viajei pela Europa, visitar ali a Itália, aqueles lugares maravilhosos, tem aqueles grandes museus, né? A Mona Lisa, aquela estátua de Moisés. Quando a Michelangelo terminou de parla, Moisés, parla, Moisés. E tão perfeito que era. E um dia, irmãos, o povo vai admirar a você e eu. Eu não terei mais problemas de alergia, irmãos. Não terei mais cabelo branco. Meu coração está palpitando. Eu sou uma nova pessoa. Alguns dizem, pastor, o senhor por 90 anos está do emprego, né? Mais ou menos, né? Mas, irmãos, eu serei transformado um dia pelo poder de sua glória. Você já pensou como é que você vai ser transformado? Como lá Adão e Eva. Então, o mundo vai admirar o que ele fez com você, o que ele fez comigo. O privilégio que nós temos, irmãos, de participar desta obra, estamos preparados. Essa transformação, já que nesta terra há uma grande transformação. Sabe que eu nunca me esqueço o dia que apareceu a primeira Bíblia. Aqui eu tenho uma Bíblia que talvez vocês nem imaginem que tipo que é essa. Vejam a data desta Bíblia, irmãos. 1950. Essa é a minha Bíblia original. A primeira Bíblia que eu recebi em minha vida, 1950. Não tem lugar mais para marcar, irmãos, é impossível. Impossível de marcá-la. Então, o irmão Gerson Pires, não conhece o irmão Gerson Pires? Ele que fez isso aqui para mim. Então, foi a primeira vez que vi uma Bíblia, em 1900... Ai, nem me lembro mais, irmãos. Tanto tempo atrás. Eu nunca tinha visto uma Bíblia. Estava com 16, 14 anos de idade, nunca tinha visto uma Bíblia. Foi a primeira vez, irmãos. Meu pai, que era um corredor de automóveis, correu do Rio a Porto Alegre, tirou o segundo lugar. Quando ele voltou, eu vi que ele estava com uma Bíblia em sua mão. Parece que o nosso lar ia ser esfacelado. E eu tinha assim, ia passando, eu tinha meus 14 anos, saí com uma bola na mão. Ele disse, Léo, onde é que você vai? Eu disse, eu vou jogar futebol, depois eu vou para o cinema. Eu nunca esqueci esta frase. Em vez de você jogar tanto futebol e para o cinema, leia este livro. Começou a transformação, irmãos, de nossa família. E ali, então, em Lages, Santa Catarina, meus pais mudaram para lá, não quiseram ficar em São Paulo, eu fui para estudar no nosso colégio. Aquela Bíblia, irmãos, aquela Bíblia transformou o nosso lar. 7 igrejas em Lages, Santa Catarina. Uma igreja em Vacaria, onde eu nasci, irmãos. Um pastor, vosso servo. Meu filho, que é um pastor. Meus familiares que estão nessa igreja. Quantos como resultado de uma Bíblia que foi entregue ao meu pai. Então, irmãos, é importante e mistério que nós agora também possamos distribuir esta Bíblia. Distribuir a mensagem da palavra de Deus. Para que o povo saiba o que nós cremos, que nós estamos preparando para aquela grande vinda. O lugar onde eu estou ali agora, um lugar para idosos. Já distribuí caminho a Cristo para todas aquelas senhoras que trabalham lá. Então, nós temos que fazer a nossa parte, irmãos, para que Cristo possa logo voltar. Vocês não estão cansados desse mundo, irmãos? Eu estou. Vocês não estão aterrorizados com o que está acontecendo nesse mundo? Eu estou. Vocês não estão aterrorizados com o crime que está acontecendo nesse mundo? Eu também estou. Então, é mistério e necessário que vocês tenham conscientizados da necessidade de um dia estarmos preparados para que Cristo volte em glória e majestade. Mas, irmãos, ele será também admirado, né? Nós vamos admirar naturalmente a obra final. Esse não é Léo Ranzolin, esse não é o pastor Roberto Rabelo, esse não é agora Plínio Rabelo, que acabou de falecer hoje. Não é mesmo, nós vamos ser transformados, irmãos, completamente. Que alegria. Jesus é aquele que será admirado.
Ele é o supremo artífice, o artífice é aquele com quem carinho talhou e criou os habitantes da terra, o transformou em obras-primas para serem admiradas por toda a eternidade. Em conclusão, nesta manhã eu quero dizer o seguinte, irmãos. Qual é o desafio para todos nós a contemplarmos esses anos que aqui estamos nessa terra? Eu comecei meu ministério em 1956. Vim para este país aqui em 1956. Me formei aqui no La Sierra, irmãos. Hoje eu tenho 3 filhos, netos, bisnetos. E Cristo ainda não voltou. Estou ansioso para ver aqueles que já pereceram, estão descansando em Cristo. É tempo de Cristo voltar, irmãos. Nós vimos nessa lição os diagramas, denotam e mostram, como apresentou o Edmilson, que nós estamos perto de tudo, né? Então, como faziam aqueles nossos irmãos lá, que perderam, que erraram a data do movimento da volta de Cristo, nós temos ainda muito tempo, irmãos. Nós temos que aproveitar esse tempo para partilhar, ajudar, para que Cristo venha em glória e majestade e nos prepare para aquele dia da sua vinda. Irmãos, eu aguardo com carinho, com amor, a palavra do Senhor. Eu aguardo o espírito dos pioneiros do passado, orando, que oravam e jejuavam. Eu aguardo preparando as nossas famílias, orando e jejuando. Aguardando e partilhando a nossa fé, apressando sua vinda com nossos talentos. Aguardar e sempre prontos. Nunca me esqueço dessa frase, quando era diretor de jovens, nós estávamos num determinado lugar, num dos países dessa América Central, quando eles falavam francês, então eles diziam assim, MV toujours! Eles respondiam, prêt! MV, sempre prontos, eles respondiam, prêt, prontos. Então, se Jesus estivesse aqui, o Paulo, não importa quem estivesse, se dissesse aqui, irmãos aqui de Chino, sempre prontos, irmãos, o que vocês iam dizer? Está muito fraco, faz favor. Depois da mensagem, vocês ouviram esta manhã, a linda música que nós ouvimos, eu vou dizer novamente, ok? Irmãos, sempre prontos? Está melhorando bastante, não é verdade? Deus seja louvado, irmãos. Então, que Deus nos ajude e nos prepare nesta manhã, para que um dia o encontremos em glória e majestade. Quantos de vocês, por favor? Obrigado. Quantos de vocês comigo nesta manhã querem então dizer, Pastor Léo, nós queremos estar preparados. Que, por favor, se levantem de pé agora. Todos vocês, por favor. Eu quero agora que vocês segurem a mão de alguém que está ao seu lado, de mãos dadas. Nós vamos fazer aqui agora um elo, uma organização de todos nós, para que possamos estar com Cristo e preparados para a sua vinda. Agarre a mão de alguém, por favor. Se que alguém que habla espanhol acá, português, aqui está. Muito gosto de estarem conosco, hein? Que Deus lhe bendiga. Ok? Então, todos de mão dada. Eu preciso de alguém aqui para dar a mão para mim também. Vem, jovem, vem cá. Eu quero ter a mão com alguém aqui. Ok, irmãos? Deus seja louvado. Ok, irmãos? Vamos orar. Altíssimo Deus e bom Pai que habita nos céus, aqui nesta manhã, de mãos dadas, Senhor, temos te agradecer pelo grande sacrifício que fizeste na cruz do Calvário por cada um de nós. Unidos, irmanados no mesmo ideal, no mesmo plano de ajudar a evangelizar esta nação, os nossos lares, os nossos familiares, os nossos queridos, para que Cristo possa voltar dentro em breve. Que o nosso coração esteja, querido Pai, vibrando de alegria, que contemplamos os sinais que estão diante de nós. Vibrando porque Cristo prometeu voltar, Senhor. Vibrando porque Ele sabe do drama e sofrimento que nós estamos fazendo. Ele sabe, querido Pai, dos sinais que estão diante de nós. Que assim possamos fazer a nossa parte de levar alguém, uma pessoa a Cristo neste ano, Senhor. É o plano, o objetivo que fazemos nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos para o céu, mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu,
canções em coro. Diga, eu e você, vamos lá. Joia somos nós, da pedra angular, fazer o mundo ver quem é Jesus, para erguer murais, colunas e palácios, lá nas mansões celestiais. Diga! Vamos para o céu. Nós vamos para eu e você, vamos lá. Nas mansões, lá nas mansões celestiais. Irmãos, ao terminar esta manhã, quero me lembrar de um irmão que morava em uma favela, lá no país chamado Belarus. Eu vi a sua caligrafia lindíssima. Sabe o que esse irmão fazia? Escrevia à mão os livros do Espírito de Profecia. Ele podia ser levado à cadeia, o que ele estava fazendo. Ele tinha que embrulhar aqueles livros do Espírito de Profecia, especialmente Profetas e Reis, embrulhar num jornal, se alguém descobrisse, ele ia para a cadeia. Com o risco de sua vida, irmãos. Ele dava esses livros, escrevia à mão os livros de profecia. Eu tive o privilégio de receber 3 desses livros, irmãos. Um eu dei para a Associação Geral, outro eu dei para a Divisão Sul-Americana e outro ficou comigo. Eu entreguei a Andrews University. Então, um irmão simples, parecia uma favela, o lugar onde ele morava, mas dedicou a sua vida para anunciar que Cristo vai voltar. Para que os irmãos tivessem a facilidade, a maneira de ler os livros de profecia. Vocês têm tudo isso em vossos lares. Vocês têm a palavra de Deus. Vamos partilhar, irmãos. É a minha oração nesta manhã por cada um de nós. Que Deus os guarde. Eu vou terminar com uma saudação, que é a saudação Maranata. Você sabe o que quer dizer Maranata, irmãos? O Senhor logo vem. Essa Maranata, por todos os lugares onde Paulo ia, você lembra que eu preguei sobre isso aqui no passado? Ele não falava bom dia, boa tarde, ele falava Maranata. Cristo vai voltar dentro de breve. Eu vou dizer agora a vocês, Maranata, eu quero que vocês respondam, ok? É a saudação de Paulo, onde ele ia por todos os lugares. Maranata! É um pouco fraco ainda, viu, irmãos? Vamos melhorar, né? Porque é a última vez. Maranata! Deus seja louvado. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata. Senhor Jesus, vem Senhor Jesus.